que agora vai. Boa noite, sejam todas bem-vindas à live Como Lidar com a Insegurança. Você, mulher que está me ouvindo, aperta aqui no coraçãozinho para que o algoritmo do Instagram entregue para as outras mulheres que precisam ouvir sobre como lidar com a insegurança. A minha amiga aqui, Catiane, já entrou, a Antônia Raimunda, que é a minha mãe, a mulher poderosa da nossa vida. Então, este assunto, gente, é um assunto bem abrangente. Eu separei alguns tópicos para que eu possa trazer aqui para vocês, mas não vai dar para em uma live eu trazer tudo o que você precisa saber para lidar com uma insegurança. Mas já vai anotando aí ou no dedo ou numa folha de papel algumas características de uma pessoa insegura, tá? De uma mulher. Eu vou me referir para mulher porque o meu trabalho aqui é diretamente para as mulheres, né? Não estou excluindo os homens, mas eu falo especificamente aqui para as mulheres. Então, quais são as características de uma pessoa insegura? Tá? Algumas vezes eu vou olhar aqui para o lado, eu vou olhar abaixo, porque eu estou seguindo um roteirozinho para que eu não fique muito abrangente e também eu não deixe de falar coisas que eu considerei importante trazer aqui. Então, uma pessoa insegura, ela tem uma percepção negativa dela mesma. Logo, ela tem uma baixa autoestima. Ela não enxerga o seu valor, né? A pessoa insegura, ela se acha inferior, ela se cobra demais. É uma pessoa que ela tá sempre querendo dar o melhor dela, ser muito perfeccionista, mas por trás desse dar o melhor, querer tudo perfeito, ela está se protegendo da insegurança. Então, é uma falsa segurança que ela passa, porque no momento que ela quer ser muito boa, quer ser muito perfeita, é uma forma de esconder uma insegurança ou algum medo que a gente vai falar lá na frente. Ela se preocupa demais com a opinião dos outros, com o que os outros vão falar, né? E por isso ela acaba se freando de fazer algumas coisas, deixando de fazer coisas que ela até gostaria, mas por medo do julgamento das outras pessoas, ela deixa de fazer, porque ela não sabe receber críticas. Ela absorve muito as críticas como sendo verdadeiras, né? Então, tem até uma frase que aceitar críticas construtivas de quem não está construindo nada, ou não está construindo aquilo que eu quero, ou aquilo que eu gostaria de estar, essa crítica não é construtiva. E quem tem insegurança, quem tem baixa autoestima, veste muito essa camisa, que tudo que falam, tudo que trazem para ela, ela aceita como verdadeira. E isso tem relação com as crenças limitantes que ela tem, que ela adquiriu desde criança. Então, uma outra característica de uma pessoa com insegurança. Ela se sente incapaz de realizar algo. Por quê? Porque ela se compara demais com uma outra pessoa. Então, ela acha que as outras pessoas sempre são melhores do que ela, que a outra pessoa é mais capaz, que a outra pessoa é mais bonita, que a outra pessoa se veste melhor. Então, ela tem essa crença de incapacidade nela. Ela tem uma necessidade muito grande de aceitação. E essa necessidade de ser aceita no meio que ela vive, ela acaba se diminuindo para poder fazer parte daquele grupo, daquele contexto, daquele meio que ela está se relacionando. Então, ela tem essa necessidade de aceitação, ela tem essa necessidade de aprovação. E por ela ter essa necessidade, ela se anula. Ela se sente muito insegura, se acha muito inferior às outras pessoas. E ela tem uma dificuldade muito grande de ver as suas qualidades. Então, deixa eu deixar já um exercício aqui para você. Cite rapidinho aí, quem quiser colocar aqui,
Cite rapidinho uma qualidade ou duas qualidades sua. Qual o nome da live? A Maria está perguntando aqui. Como lidar com insegurança? Eu acabei não fixando porque a internet estava oscilando. E aí eu não consegui fixar. Se tu puderes fixar, Maria, eu agradeço. Como lidar com insegurança? A Maria é uma colega, mentora minha também. Então, ela tem essa dificuldade até de citar qualidades dela. Mas, se você pergunta um defeito, ela puxa uma lista dos defeitos dela. Por quê? Porque ela tem uma percepção negativa dela. De achar que ela não é merecedora, de achar que ela é insuficiente, que ela é incapaz. E quando a pessoa, né, que tem essa questão da insegurança, ela não se dá a oportunidade de vivenciar, ela não se dá a oportunidade de enfrentar algumas coisas desconhecidas, ela acaba fortalecendo essa insegurança dela. Porque como é que nós conseguimos avançar? Nós conseguimos avançar a todo momento que a gente se expõe ao novo. Aqui, por exemplo, eu estou me expondo. Eu já fiz algumas lives antes, mas eu estou me expondo a falar de assuntos relevantes para minha clientela, né? Para as pessoas que me seguem. As pessoas que me seguem, pelas pesquisas que eu faço, elas têm essa necessidade de se sentir mais segura, de ter mais, poder mais se expressar, de poder ter mais segurança. Então, quando a pessoa não se expõe ao novo, ela reforça a insegurança dela. E por trás desse sentimento da insegurança, tem o sentimento de inferioridade. E esse sentimento de inferioridade, ele tem uma raiz lá nas nossas crenças. E que as nossas crenças foram formadas na infância. A maioria das crenças, elas são enraizadas desde a infância. Quando os nossos educadores foram muito rígidos, né? Muito exigentes, que não nos validavam com as coisas positivas, né? Muitas das palavras até diziam, né? Quando a criança fazia uma coisa boa, tirava uma nota boa na escola, ou fazia algo que era de uma expectativa dos cuidadores, o que é que geralmente falavam? Não fez mais do que a sua obrigação. E quando eram coisas negativas, muitas das vezes eram punidos severamente, rigorosamente. E isso foram criando crenças que bloqueiam, né, a expressão da pessoa, bloqueiam a essência da pessoa. Ela deixa de se posicionar e de se manifestar da forma como ela é. Por quê? Porque ela vai buscar as vivências dela lá do passado e toda vez que ela se vê à frente de uma situação parecida, ela retoma aquele sentimento do passado. Então, a insegurança, ela traz esse sentimento de inferioridade. E essas crenças, elas podem ser crenças reais ou limitantes, né? São as crenças impulsionadoras e limitantes. E são as crenças limitantes, como o próprio nome diz, que limitam, que nos impedem de expressar quem nós somos, de viver a nossa verdadeira identidade, que é a famosa pergunta que muitas pessoas não sabem responder, é do quem sou eu, quem eu sou, né? As pessoas não têm dificuldade de responder quem ela é, quem é na essência. Geralmente as pessoas se rotulam, se dizem o título, né, as graduações, mas quem é na essência, a pessoa tem dificuldade em falar. Então, as crenças limitantes, elas vão despertar em nós, né, em você que está aqui me assistindo, o medo. Ela desperta esse medo, né, que a insegurança carrega. E quais medos? Tem vários medos, eu vou citar uns aqui. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo da rejeição, medo do abandono, medo de ficar só, que causa uma dependência emocional, medo de se posicionar,
medo de se expressar, medo da crítica. Então são vários medos que a insegurança acaba despertando na gente. E o medo, gente, não vamos ver o medo como algo ruim. O medo, ele é uma emoção, assim como a alegria, como a tristeza, como a raiva. Essas emoções são inerentes na gente. Todo mundo sente medo, porque o medo, ele funciona como um sistema de proteção para situações de perigo. Eu preciso ter medo, eu preciso, ter esse medo como sistema de proteção para que me impeça de me jogar, atravessar a rua quando o carro estiver passando, me debruçar numa janela. Eu preciso ter esse medo como sistema de proteção, para eu pensar um pouco antes de falar, para eu analisar algumas situações antes de agir. Então, esse medo como sistema de proteção, ele é saudável, ele é natural. Agora, o que não é natural é quando o medo, ele te impede de agir do jeito que você precisa agir. Dá medo você iniciar algo novo, algo que é desconhecido, que sai da sua zona de conforto? Dá medo. Mas esse medo vai te causar algum prejuízo? Você tentar uma coisa nova, começar a praticar uma atividade nova, ou começar a exercer uma função nova, dá um medo do desconhecido? Dá. Mas qual é o prejuízo que isso vai causar? Então, quando esse medo está muito enraizado, ele desperta esse sentimento de insegurança dentro de você. Então, a dificuldade que muitas das vezes a gente tem de tomar decisões, elas estão também envolvidas dessa questão do medo. Você fica insegura em tomar decisões, porque você tem medo do que pode acontecer. Precisa encarar e perder o medo. É isso aí, Maria. Encarar e perder o medo. Então, o medo, ele não pode nos paralisar. Ele tem que servir, na nossa vida aí como a questão mesmo da proteção. Tá? Então, uma outra coisa que você deve observar em você, porque eu já falei aqui no início que a insegurança, ela é uma percepção negativa. Então, o medo, ele desperta a emoção do fracasso. O medo é uma emoção natural e que você tem que analisar esse medo, de que forma ele está sendo em você. Se é um medo de proteção, se é um medo de paralisia, se está te engessando a fazer o que você precisa fazer. E quando ele desperta alguns sentimentos em você, de fracasso, de rejeição, de incapacidade, de fraqueza, você tem que ligar um alerta. E é aqui que você tem que aprender a lidar com a insegurança, que é o tema aqui da live. Eu trouxe aqui no início as características de como você pode identificar se você é ou não uma pessoa insegura, o que é que essa insegurança vai despertar em você, o que tem por trás dela, que são os medos, mas os medos não podem te paralisar. Eles têm que servir só como um sinal de proteção. E como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com essa insegurança? O primeiro passo para você lidar com essa insegurança é você identificar que você é uma pessoa insegura. Tá? Já identifiquei que eu sou insegura. E a partir daí, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir com esta minha insegurança? Através da aceitação. Você aceitar e se acolher. Tá? Entender que na vida nós não vamos ter controle de tudo. Agora, aquilo que eu posso controlar, eu vou administrar. Mas quando eu aceito que eu não vou ter controle de tudo, eu posso aceitar e me acolher para que eu sinta essa insegurança, mas que eu não me paralise. E aí, como é uma forma de eu identificar que eu tenho essa insegurança assim no meu dia a dia? Pensamentos negativos.
ou experiências que você teve como negativa que você está carregando para o seu dia a dia. Não é porque aconteceu uma coisa com você no passado que ela vai acontecer agora. Né? Isso é muito comum em relacionamentos. Às vezes a pessoa teve uma frustração com o namorado ou com o casamento, aí ela rotula que nenhum homem presta, que vai ficar sozinha porque nada vai dar certo. Não é bem assim. Você precisa analisar o que foi que você fez ou qual foram os pontos negativos daquela relação ou daquela situação e ajustar para o momento de hoje e ver também como você era, como é que você agia. Então, a aceitação, como eu mencionei há pouco, é reconhecer que nós não temos o controle. Eu não tenho o controle, então eu vou ter que administrar aquilo que eu tenho controle. E desapegar de algumas situações que aconteceram. Aconteceu lá no meu passado, então fica lá no meu passado. O meu futuro, eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu só consigo administrar o agora. E como é que eu faço para administrar esse agora? Você pode usar em seu benefício a compaixão. Ser gentil consigo mesma, aceitar suas falhas, não se julgar, não se criticar, porque a pessoa insegura, ela se condena muito, ela se critica muito, ela se cobra muito, sem necessidade de muita cobrança, de muita exigência. Mas por que ela faz isso? Porque ela tem uma percepção negativa dela. E por querer ser aceita, por ela ter uma necessidade de aceitação, de estar no meio, de se sentir amada, de se sentir acolhida, ela acaba se julgando e se criticando muito. Autoestima. Além da aceitação, você pode trabalhar também a sua autoestima. E como é que eu vou trabalhar a minha autoestima? Praticando o autocuidado. E como é que eu pratico o autocuidado? Eu pratico o autocuidado quando eu me priorizo. A prioridade não é egoísmo. A prioridade é você se colocar em primeiro lugar em detrimento de outras coisas e até mesmo de outras pessoas. Usando a mesma exemplo que eu dei na live passada, que dentro do avião, o comissário ou a aeromoça, quando estão demonstrando lá as situações de socorro, em caso de pressurização, as máscaras cairão e tudo mais, o que é que ele fala? Coloque primeiro em você e depois coloque no outro. Olha aí, a Antônia falou que ela se sente muito mal amada. Mas a primeira pessoa que tem que se amar é você, é a senhora mesmo. A senhora que tem que se amar primeiro. Porque a gente acaba sem querer transmitindo inconscientemente esse comportamento de abandono. A gente se abandona. E quando é que eu me abandono? Quando eu não faço por mim. Nós mães, a Antônia aí é minha mãe, tem muita dedicação para a família. São os filhos, agora são os netos, são as pessoas ao redor. Faz por todo mundo, mas às vezes não faz para si mesmo. Então eu vou repetir, eu me priorizar não é egoísmo, é amor próprio. E eu priorizar os outros e não cuidar de mim é hipocrisia. Como é que eu estou fazendo mais para o outro do que para mim? Eu estou me abandonando. Então isso reforça a percepção negativa de si. Fortalecer os pensamentos positivos. Como é que eu vou fortalecer os meus pensamentos positivos para que eu melhore esse sentimento de insegurança? Seja bem-vindo, Dixon, tudo bom? Através da atenção plena. E isso é um negócio que hoje é um exercício que hoje está bem difícil. Eu sei porque eu tenho me cobrado bastante. Por quê?
Nós temos a mania, principalmente nós mulheres, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso tira a atenção plena. Nós temos mania de achar que nós somos multitarefas. Nós não somos multitarefas. Nós temos múltiplas potencialidades. Mas as tarefas devem ser feitas uma de cada vez. Eu tenho certeza que quem vai assistir esta live gravada aqui não vai ficar aqui no Instagram, ela vai para o meu canal do YouTube. Depois eu vou deixar, né, nos stories, e tem também na minha bio o link do meu canal do YouTube. A gente tem mania de estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que aqui na live pode ser alguém que esteja me ouvindo lavando louça, ou jantando, ou arrumando alguma coisa, e não está com atenção plena aqui. Um tema rico que está sendo entregue aqui para vocês e que você não está concentrado aqui. Então, o fato da gente não ter atenção plena reforça também as nossas inseguranças e os nossos medos. Um outro ponto, conexão com pessoas positivas. Aquele ditado, né, que está na Bíblia: me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Ou uma outra frase muito usada aqui no desenvolvimento pessoal: nós somos a média das 5 pessoas com as quais nos relacionamos. Nós não precisamos estar relacionadas com as pessoas fisicamente. Através dos livros, nós podemos estar conectadas com pessoas positivas. Eu já consegui fazer uma coisa de cada vez. Muito bem, já está dando um grande passo. Que isso ajuda até a questão física também, né? Fazer muita coisa ao mesmo tempo, chega no final do dia a gente se sente cansada. E trazendo aqui para os temperamentos, os coléricos, eles têm muita essa intensidade de querer fazer as coisas rápidas, para querer ter o resultado rápido, e acaba tendo um esgotamento físico. Mas essa live sobre os temperamentos vai ficar para uma próxima live, que eu acredito que já está agendada para esse mês. Mas voltando para cá, como eu posso fortalecer meus pensamentos sem estar conectada fisicamente com as pessoas? Eu posso estar aqui numa live, né? Eu estou aqui em Belém, a Mari está em São Paulo. Eu não sei se o Dixon está aqui em Belém, eu não sei onde é. Pode colocar aí, Dixon, onde é que você está. A Antônia, eu sei que está aqui em Belém, que é a minha mãe, mas não está do meu lado, nem aqui na minha casa, ela está na casa dela, que é um bairro aqui próximo. Então, você estar conectada, você fortalece o seu pensamento, né? E pensamento que gira sentimento, que gira ação. Então, se eu estou com o meu pensamento fortalecido, eu vou estar com a minha emoção fortalecida e eu vou agir com coisas positivas, né? Fortemente, vamos dizer assim. Tá em Belém, o Dixon. E como é que eu posso começar a trabalhar essa insegurança, né? Ou a confiança, né? Que a pessoa que é insegura, ela não confia em si mesma. E se ela não confia nela mesma, ela não se conhece. Porque eu só vou confiar naquilo que eu conheço. E por onde começar? Pelo desenvolvimento pessoal. Pelo autoconhecimento. E uma coisa simples que você pode começar a se desenvolver: buscar aprender novas habilidades. Eu tenho certeza que você tem uma habilidade que talvez você ainda não tenha desenvolvido. Novas competências, fortalecer as suas qualidades pessoais, porque além de eu aprender novas habilidades, eu tenho habilidades que talvez estejam precisando ser fortalecidas, tá? E como é que eu posso incluir no meu dia a dia isso? Através de terapias, né? Que hoje a gente tem aí diversas terapias, muitas terapeutas, muitos mentores, e hoje a facilidade de você fazer uma terapia online está muito grande.
diminui seu tempo, diminui seu custo, porque você não vai precisar se deslocar da sua casa para a clínica da terapeuta para fazer a sua terapia. Então hoje eu acredito, por estar tão fácil, as pessoas estão dificultando e estão se sabotando. Estão inventando 1000 desculpas. E quando eu dou desculpa para aquilo que é para o meu bem, eu estou reforçando a minha insegurança. E como é que eu posso começar? Eu vou começar fazendo já um monte de coisas, exercício físico, a terapia, começar a ler livros. Comece gradual, porque a insegurança é um processo para ser trabalhado gradualmente e individualmente. Você pode até fazer parte de grupos, de terapia, grupos de mentorias, mas escolha aquele que o atendimento é individualizado. Eu sou mentora, professora também de educação física. E na educação física, nas minhas aulas globais, quando eu dava aula em grupo, tinham algumas alunas que precisavam de um olhar mais individualizado. E era dado um olhar individualizado para aquela aluna. E a mesma coisa acontece na mentoria, na terapia. Às vezes, o atendimento, a aula geral é para todo mundo, o conceito geral, igual como eu estou fazendo aqui, é para todo mundo, mas a atenção que você merece ser trabalhada, ela é individualizada. Então, eu já estou dizendo aqui como eu trabalho. O meu atendimento, ele é individual e 100% online. Então, é muito acessível para todo mundo. A autoestima eu já falei. Um item aqui da autoestima, que olha, foi por isso que foi bom eu deixar a minha cola, que eu não falei e que é importantíssimo e que eu acredito que você pode começar por ele, que é a gratidão e o auto-perdão. Porque às vezes é muito fácil a gente falar para as pessoas, eu te perdoo. Ou então me perdoa, pedir perdão. Mas será se a pessoa já se perdoou, já pediu perdão para ela mesma? Porque muitas coisas que às vezes a gente faz ou já fez ao longo da vida, a gente não tinha consciência que aquilo estaria trazendo prejuízo para uma outra pessoa ou para si mesma. Mas a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente precisa se perdoar. Porque a gente não pode avançar na vida carregando um peso que não é mais nosso. Imagina você com uma tonelada aqui de coisas que você vem carregando e você se achando culpada, você se condenando, e você já teve a consciência que aquilo ali aconteceu, aquela situação foi real, mas o prejuízo, vamos dizer assim, que causou para você ou para outra pessoa, naquele momento você não tinha consciência. Então, se hoje você tem consciência, você tem que pedir perdão para você e perdão para outra pessoa. O perdão para outra pessoa, não necessariamente você chegar, eu vou citar aqui, por exemplo, a Maria. Olha, Maria, tu me perdoa por isso, aquilo, naquele momento eu não tinha essa consciência e tudo e tal. Não necessariamente, você pode escrever até uma carta. Lê essa carta e depois rasga ou queima. Que isso funciona. Acredite em mim que funciona. A gratidão. Você ser grato, mas grato mesmo de coração. Não é dizer, eu agradeço pela minha casa, eu agradeço pela minha alimentação, eu agradeço por acordar todo dia. Aí não dá 5 minutos, você tá reclamando, você tá xingando, você sai de casa, chega no local, você não é atendida como você espera, você já quer, se brigar com a pessoa lá. Aí você não sabe como foi o dia da pessoa, você não sabe o problema que a pessoa tá passando, mas você quer que seja do seu jeito, porque você quer estar tendo o controle de tudo. E quando você quer controlar tudo e todos, você está usando
uma capa de autodefesa para não lhe atingir, para você não demonstrar essa insegurança. E isso é muito sutil, gente. É muito sutil. A gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente começa a analisar até as pessoas na novela. Eu tô assistindo séries e eu tô procurando, assim, eu tenho assistido mais séries, eu não gostava, mas tô começando a assistir séries de reality show. Não Big Brother, não tenho assistido Big Brother, não sou fã. Mas se você começar a olhar, você começa a analisar as pessoas. Como é que elas são reativas? As pessoas reativas são as pessoas com maiores dores emocionais. Elas atacam para se defender. Antes que algo atinjam a elas, elas já atacam. Como uma forma de defesa e até de intimidar a outra pessoa. Porque ela está querendo aqui, ó, sempre estar superior à outra para esconder a fragilidade dela. E isso é muito sutil. E quem acompanha aí esses Big Brother ou algum reality, dá pra gente perceber assim, nossa, a gente já começa a dizer, esse daí deve ter tido algum problema lá na infância. Aí a história em série, né, vai desenrolando. Aí lá na frente a pessoa fala que teve isso com o pai, que teve isso com a mãe, que aconteceu isso quando criança, quando aconteceu isso, né, quando adolescente, em alguma fase da vida. O que a Maria botou aqui? Terapia é vida em transformação. É isso mesmo, Maria. Então, desenvolvimento pessoal, já falei. Ação, né? Deve ser gradual. Não queira sair do 8, do 80, porque isso não existe. Não existe desenvolvimento pessoal miojo. O que é o desenvolvimento pessoal miojo? Sabe a miojo? Eu nem gosto. Sabe aquele miojo que você bota lá na água quente e em 3 minutos está pronto? Não existe. O desenvolvimento pessoal, ele é a longo prazo. Até porque você vai se conhecendo aos poucos. Tem coisas que você vai começando a identificar no processo. Não é da noite para o dia, não é em 2 meses, em 3 meses. Depende também muito dos bloqueios da pessoa e da disposição da pessoa. Porque a gente oferece a ajuda, né? A gente dá a mão, mas só pega na mão aquele que quer viver a transformação. Não dá para ajudar aquela pessoa que não quer ser ajudada. Infelizmente não tem como. Dentro aqui da ação gradual, eu já falei da mentalidade positiva. Tem um exercício aqui que eu quero deixar para vocês, que é a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? Todas as vezes que você se pegar, às vezes as palavras saem no automático, né? A pronunciar algo que seja negativo em relação ao que você está sentindo, que vai fortalecer aquilo que você não quer, respira e pense em outra palavra. Porque as palavras têm força, né, gente? O pensamento tem força, a palavra tem força. Então, reforçar sempre o positivo. E o negativo, evitar até de pensar. Postura positiva. Eu posso ter uma postura positiva, postura física mesmo. Imagina eu estar falando aqui para vocês de insegurança se eu tivesse assim. De segurança, no caso, né? Eu falando para vocês fortalecer. Olha, vocês devem fortalecer. Vocês, porque não dá, sabe? Para vocês terem essa postura. Porque senão vocês não vão conseguir fazer nada. Vocês acham que eu estaria passando uma postura de segurança para vocês? Claro que não. Então, ombro para trás, firmeza no olhar, no falar. Isso tudo fortalece a nossa segurança e vai enfraquecendo aquilo que a gente não quer.
Certo? Então, postura positiva, comunicação assertiva ajuda a construir a sua confiança. E eu vou repetir aqui, deixar essa frase aqui para vocês e vocês podem anotar. O progresso é lento, mas é importante celebrar cada pequena conquista ao longo do caminho. Nós todos temos o hábito de ver só a grandeza daquilo que nós estamos realizando. Eu vou dar um exemplo aqui em perda de peso, porque também faz parte da minha área. A pessoa quer perder peso, ela precisa perder 10 quilos. Só que ela pega esses 10 quilos, ela só fixa nele. Se ela não conseguir, aí ela não vê que durante uma semana ela perdeu 100 gramas. Aí na segunda semana ela perdeu umas 50 gramas. Já, né? Em 15 dias 150. E na outra semana ela perde mais 100. Na outra semana ela perde mais 100. Fechou o mês diminuindo 350 gramas. Aí ela acha que isso é pouco. Aí sabe o que ela faz? Ela se sabota. Poxa, eu tinha colocado aqui como meta 1 quilo. Eu só diminui 350 gramas. Quer saber? Eu vou comer um chocolate, eu vou comer um hambúrguer, eu vou tomar uma Coca-Cola. E aí não comemora as pequenas conquistas. Aí sabe quantas vezes ela vai conquistar o objetivo final dela? Dificilmente ela vai conquistar. Por quê? Porque ela não está se permitindo passar pelo processo. O progresso é lento porque é uma construção. É isso mesmo. Imagina, né? Falando em construção, vamos botar aí um prédio. Imagina um prédio de 30 andares se ele fosse construído sem fundação. Ele não ia ter sustentabilidade. Então, o progresso é lento porque a construção interna ela é demorada. Eu só consigo colocar para fora aquilo que está aqui dentro. E para eu mudar para dentro, para eu olhar para dentro para mudar, é doloroso, dói. Porque vai estar exposto, vai estar frente a frente com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas. E ninguém quer ser fraco. Por mais que às vezes a pessoa se sinta fraco, se sinta frágil, mas às vezes a gente não quer aceitar. E é por isso que demora. Em uma construção que não tem prazo para terminar. É isso mesmo, eu comentei isso na live passada. Que eu defendo que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele é contínuo. Porque a pessoa que começou um autoconhecimento há 1 ano atrás, ela já teve mudanças significativas até hoje. Então, ela não é mais a mesma pessoa do ano passado ou de 1 mês atrás. E ela continua no processo. Ela continua, as coisas que ela precisava melhorar, ela já melhorou. E a cada conhecimento que ela tem, ela vai melhorando mais ainda. E a gente só para quando o Papai do Céu chamar. Aí não tem mais o que evoluir, não tem mais o que crescer. Falo da alta construção, mas é isso mesmo, a alta construção não tem prazo para terminar. Então eu vou deixar uma frase aqui, uma mensagem, eu vou até postar depois nos meus stories, que é da Emma Watson. Aí eu fui pesquisar quem era o Emma Watson, eu gostei da mensagem dela. Ela é uma atriz de um filme do... Oh, meu Deus, eu esqueci agora o nome do filme. O filme que tem vários aí, do Harry Potter. Ela é uma atriz do Harry Potter. Só se aprende com a experiência. Portanto, não importa o que as pessoas lhe digam. Você tem que viver e cometer seus próprios erros para aprender. Então, ame os erros. Se permita ao desconhecido. Procure fazer... Oi, Tassi. Procure fazer um pouco todos os dias. Aceite quem você é.
Procure se conectar primeiro com você mesma. Olhando para dentro, o diálogo interno. O que é que você fala para você todos os dias? O que você fala para você todos os dias é o que você está fazendo? Não tem coerência. O que eu falo tem que estar coerente com o que eu falo. Senão não vai funcionar. Então essa mensagem é perfeita. Só se aprende com a experiência. Portanto, não importa o que as pessoas lhe digam. Você tem que viver e cometer seus próprios erros para aprender. Emma Watson é uma atriz do filme Harry Potter. Tá bom? Então eu deixo vocês com essa mensagem, com essa live sobre insegurança. E esta live vai para o YouTube, para o canal do YouTube. Eu vou baixar agora e vocês podem assistir quantas vezes quiser, enviar para as amigas, enviar para as pessoas que vocês acreditam que precisam saber sobre esse tema, que é um tema riquíssimo. E para a semana a live vai ser na terça-feira, depois eu divulgo o horário. Beijo!